Mas, por incrível que pareça, há bloqueios, dificuldades de se fazer a curva ABC, né? Eu dou muita aula e eu me deparo com isso. E que a realização dela não é difícil, ela é trabalhosa quando você está no ambiente Excel. Mas quando você está num sistema de informação, ela é trabalhada automaticamente. Então, mesmo assim, num sistema que você tenha, né, e um sistema que é comum em todos os escritórios do Brasil inteiro, é o Orça Fácil, ele gera a curva ABC de insumos e de serviços. Mas isso faz com que você tenha que saber como executar. Porque nada, minha gente, no orçamento, não, isso faz automaticamente, isso faz, é um programa. Cuidado com isso. O orçamentista é um cara que ele sabe fazer. Isso é uma característica. A gente não está buscando no programa Orçamento de Obras em Foco a assertividade, ter domínio sobre o orçamento, trabalhar com um orçamento justo, correto, que atenda às suas necessidades. Então, você tem que fazer. Tem que aprender na mão mesmo, né? Porque uma das questões também não basta apenas entender todos esses benefícios que eu estou falando, que a curva ABC ajuda a reduzir custos, controla o uso de insumos e serviços, acompanha as variações de preço no mercado, controla o orçamento. Não basta entender isso, basta você entender a calcular a curva sem erros e de forma clara, para que ela possa ser usada corretamente ou esses benefícios nunca serão plenamente alcançados. Então, a gente precisa entender a calcular, né? Nos nossos cursos de orçamento, aqui, nossos, do orçamento de obras em foco, nós vamos aprender a calcular. Porque qual é a questão? Que quando você sabe calcular, o que você oferece de base para as análises? A determinação de quais os itens de serviços ou insumos mais difíceis de controlar, mais caros, os que impactam na rentabilidade, nos custos totais. Olha que coisa importante que é essa curva ABC. E é bom ter em mente que os resultados, minha gente, vão variar sempre de uma construtora para outra, porque depende, cada construtora vai ter a sua história de curva ABC, que eu vou falar mais adiante. Prestem atenção. Então, como é que parte a curva ABC? Ela parte do fechamento do orçamento e de uma planilha que a gente chama de planilha resumo. A planilha resumo, ela tem todos os serviços, quando eu faço uma curva ABC de serviços, todos os serviços, seus custos pertinentes e os seus percentuais. Então, eu vou trabalhar com o quê? Na ordem decrescente, quando eu pego a planilha resumo, do maior preço ao menor, justamente com seus percentuais, tá? Então, eu fazendo isso, tá? Eu vou pegar o quê? Né? Essa análise da planilha resumo vem, consequentemente, né, do orçamento analítico fechado dos seus totais. E aí, eu preciso ter que a minha planilha resumo tenha o percentual de cada etapa em relação ao total, porque depois eu vou da forma mais cara, serviço mais caro, ao mais barato. Então, os itens devem de serviços ou insumos devem ser organizados por valor decrescente, ou seja, do mais caro ao mais barato. E depois que eu faço isso, eu tenho que analisar o que é A, o que é B e o que é C. Bom, o grupo A da curva ABC estarão os serviços ou insumos que usam a parte maior do orçamento. É o grupo que representa 50% percentual acumulado do custo total. Essa ideia do A é o que o TCU sempre usa. Ele usa o A. São aqueles serviços que representam 50% da obra. Então, quando eu detecto eles, o que que eu faço na realidade? Eu volto ao orçamento, levanto de novo as quantidades, confiro as composições, vejo a relação dessas quantidades com o projeto, a especificação, compreendem? O A representa 50% da minha obra. Muito bem. Depois vem o grupo B, onde estarão os serviços. Aqui, o B aqui
estarão os serviços ou insumos que vão, o grupo B representa 80% percentual acumulado do gasto total. Construtora, normalmente vai até o B, tá? A gente vai até o B, a gente não para no A. E no grupo C estarão os serviços que vão representar o quê? 90% do total até o final. Então, quer dizer, o que que acontece? Aqui eu tenho um exemplo, uma planilha resumo. Vejam, eu tenho os serviços, esses serviços somam 7 milhões e tal. Depois eu vejo esse serviço em relação ao total vezes 100, quanto é em percentual. Esse serviço em relação ao total vezes 100 é esse percentual. Isso daqui é a organização da minha planilha orçamentária, tá? Então eu tenho os preços, esses preços foram levantados no projeto, levantei quantidade, li as especificações técnicas, fiz ou não composições de custo, fechei o orçamento, fui fechando, fechei em 7 milhões. Ok? Beleza. Quero gerar a curva BC. Então, eu vou do maior custo ao menor. Então, essa planilha daqui, a primeira planilha, é a minha base, e depois eu vou, a minha segunda planilha, do maior para o menor. Aí eu vou fazendo esse primeiro percentual de 35,33 que estava aqui. Tudo isso é passado para outra planilha, mas sempre do maior para o menor. Então, aí a gente vem aqui. Então, esse cara, ele repete, depois vem o segundo preço maior, que dá 22,30. Eu somando esse percentual mais esse, o percentual acumulado, eu chego a 57. 57 mais 21, chego a 78. 78 mais 7, eu chego a 86 e por assim adiante. O que diz a teoria? O A é até 50%. Então, mas não é 50% justo. Olha a interpretação do orçamentista. Então, eu fui até os 57. Então, esse é o A. Então, o gerenciamento de obras, a fiscalização e a construção da ala nova representam 57,63% desse total aqui. Depois eu fui no B. No meu B, eu fui até 86. O que é o B? Conservação da área existente, instalações, sistema de prevenção e combate ao incêndio. Ok. Depois eu vou para instalações elétricas, canteiro de obras, que a princípio, a partir daqui de 90, não são serviços, entre aspas, que representam, né, que eu posso, dentro da teoria, deixar de lado. O que se faz na realidade no mercado? Nós vamos até aqui, ó, praticamente quase a metade do C e confirmamos esse valor, tá? Então nós vamos até 94, 93, tá? Porque você cria uma amostragem maior. O que que nós vamos fazer nessa amostragem maior? Nós vamos pegar cada serviço, levantar a quantidade, confirmar preço, comparar essa quantidade ao comparar a quantidade ao custo total da obra, tá? Você faz uma análise comparativa, uma análise profunda, às vezes até se acha, tá? O maior erro, sabe? Que poderia acontecer algo que você não viu, tá? Era tão assim simples, irrisório, que eu poderia não ver isso, entenderam? Mas essa é a curva ABC.